Olá, nós estamos aqui novamente para gravar um segundo vídeo com algumas dicas a respeito da vida cristã na universidade. Então, sou o pastor Carlos Bezerra e nós temos então falado a respeito da fé cristã e o campus e a universidade. A grande questão que estamos levantando é como nós devemos nos portar na universidade, em uma sala de aula, de modo a glorificar a Deus, de modo a, então, dar um bom testemunho. Esta questão é uma questão importante porque lida com duas áreas da nossa vida que não podem ser negligenciadas. A primeira é a nossa fé. Então nós não podemos nos dar o luxo de entrar na universidade e abandonar a nossa fé. Também nós estamos lidando com a nossa vida profissional. Nós estamos lidando aqui com a nossa carreira. Eu não estou aqui desvencilhando as áreas. Na realidade, uma toca a outra diretamente. Nós não estamos querendo segmentar a vida cristã. Nós só estamos dizendo e querendo mostrar que nós estamos lidando com campos que de fato precisamos de alguma maneira aprender a equilibrar, a harmonizar. Como se portar na universidade? Então, há alguns anos atrás foi lançado o primeiro livro e o primeiro filme, Deus Não Está Morto. E ao assistir esse filme, alguns dos jovens ficaram muito empolgados, muito animados e acabam correndo risco de ter uma visão equivocada ao entrar na universidade, confundindo a realidade com a fantasia, com a ficção, com uma visão triunfalista do crente no campus. Cuidado para que você não tenha esse senso de protagonista, de que você vai entrar na universidade para resolver todas as questões. Eu serei o Martinho Lutero da Universidade Federal. Ok, Deus pode te usar da maneira que Ele bem quiser, da maneira que Ele bem desejar. E nós não temos aqui desejo de colocar cabrestos no Senhor e de dizer o que o Senhor pode ou não pode fazer. Mas é importante que tenhamos o devido senso e o devido cuidado, porque Deus pode não querer te usar também desta maneira. Você já pensou nessa outra possibilidade? Então, às vezes, nós só pensamos naquela visão do herói, né? Da visão do transformador, reformador, mas Deus pode querer que você também passe pela universidade, influencie, receba boas influências, saiba filtrar o que é certo e o que é errado, acabe se formando e seja um excelente profissional e dê um excelente testemunho. Então nós precisamos estar preparados para os dois lados. Lembre-se que você não pode assistir este filme e acreditar que você é um ator na universidade. Se você não assistiu o filme lida com um desafio que um professor ateu fez a um jovem cristão. Este professor, ele tinha o costume de humilhar todos os jovens que passavam por aquela sua determinada cadeira, e aquele jovem entendeu que aquele desafio deveria ser aceito e ele provaria para o professor a existência de Deus. O tema Deus Não Está Morto acaba dialogando diretamente com a ideia de Nietzsche, né, que afirma a morte de Deus. E aí esse jovem, então, durante toda uma trama, ele vai estudando, se capacitando, para que no final daquela disciplina, no final daquela cadeira, ele esteja apto a palestrar, mostrando para aquele homem que de fato Deus não está morto. E aí ele mostra para o professor que o problema estava no coração do professor, que odiava um ser que ele não acreditava que existia. E aí todos então acabam louvando a Deus por conta desta prova que foi dada ali da fé. Lembre-se, você não é um ator. Sua vida não vai funcionar exatamente da mesma forma que funcionou com a vida deste rapaz neste filme. Sua reprovação pode ser bem real nesta cadeira e em outras cadeiras. E você pode pensar, eu não estou nem aí. Vale a pena sofrer por Cristo, aquela visão bem romântica, né? Vale a pena. Não, de fato,
vale a pena sofrer por Cristo, mas quando o sofrimento é por causa de Cristo realmente. Alguns dos sofrimentos, no final das contas, é por conta da nossa falta de sabedoria, é por conta de imprudência, é por conta de sermos pessoas sem o conhecimento devido, ou sem o tato, sem a inteligência relacional devida para lidar com jovens na universidade e para lidar com os nossos professores. E nós não devemos confundir a nossa falta de perícia, destreza, com o sofrimento por Cristo. Às vezes nós sofremos porque não sabemos como perguntar, somos mal educados. Então é preciso saber de fato quando nós estamos sofrendo por Cristo ou não. Se o seu sofrimento for por Cristo, de fato vale a pena, mas não apenas reprovar uma cadeira, vale a pena muito mais, ser jubilado na universidade. Mas é por causa de Cristo? Então é preciso questionar e sondar o coração a respeito disso. Segundo, não entre na universidade pensando que o seu professor é o Golias, da trama de Davi e Golias do Antigo Testamento. E aí nós já entramos com aquele senso de que eu vou levar algumas pedrinhas na minha funda, vou atirar e acertar na testa dele, ele vai cair e toda a sala vai aplaudir, vai gritar, louvado seja o Deus de Israel. Calma. As coisas não funcionam bem assim. É preciso ter os pés bem no chão. Então, seu professor não é Golias, você não está numa batalha, você não é um soldado de Israel. Seu professor está ali, ele pode até trazer alguns desafios à sua fé ou coisa desse tipo, mas ele não está ali para guerrear com você e quem vai tirar sangue de quem. A ideia não é essa. Na realidade, ele é a autoridade da sala de aula e você precisa aprender a respeitar. Mesmo ele sendo imprudente em alguns momentos, ele falando o que não deveria ou tendo um comportamento não tão adequado, nós podemos ganhá-lo pelo nosso testemunho, respeitando ele pela posição que ele está ocupando, mesmo discordando. Não precisamos ser subservientes, aceitar tudo o que está sendo dito. Devemos ter sabedoria para ter um senso crítico, mas precisamos então ter um comportamento tal que possa inclusive fazer com que aquele professor entenda que um cristão, ele de fato luta pela verdade, mas também tem um coração misericordioso, gracioso, faz isso da maneira correta. Preparação demora. Eu quero ser um apologeta na universidade. Ok, você não gosta de ler, tem um grande problema com você. Eu não gosto de ler, eu não quero ler livros, eu não quero estudar o cristianismo, eu não quero estudar a Bíblia, mas eu quero defender a fé cristã no campus, na universidade. Não funciona bem assim. Então, se você não gosta de ler, a melhor coisa que você faz é ficar calado. Porque você vai acabar envergonhando a fé. Porque você não buscou um conhecimento, não quer aprender. Mas eu assisti 2, 3 vídeos da internet, está tudo resolvido. Pode piorar e muito a sua situação. Porque você pode achar que está sabendo, quando na realidade não sabe de nada. Pastor, mas não foram apenas vídeos. Eu tenho na minha mão esquerda o livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, Norman Geisler. E eu tenho na minha mão esquerda Cristianismo Puro e Simples. Sabe de quem? C.S. Lewis. Está tudo resolvido. Você tem 2 escolas apologéticas na sua mão. 2 metodologias completamente diferentes. Ok, nós podemos lidar com esses argumentos, mas nós precisamos saber lidar para que nós sejamos coerentes com eles. Não adianta simplesmente você ler, por exemplo, C.S. Lewis. Você tem que entender C.S. Lewis. E para entender C.S. Lewis, você tem que ir bem além do livro Cristianismo Puro e Simples. Porque na realidade, você corre o risco de ler Cristianismo Puro e Simples e nem entender o livro Cristianismo Puro e Simples. Então não é um livro meramente, basicamente, a respeito do argumento moral. Então é um livro que vai falar sobre lei natural, é um livro bem mais profundo, que tem a pretensão, por exemplo, de trazer as bases sólidas, as bases iniciais, os fundamentos do cristianismo. Então é preciso lidar com um pouco de mais cautela ao lidar com os livros de apologética.
Se sentir desafiado por questões levantadas em sala de aula é algo válido. Nós precisamos reconhecer isso. Não pense que todo desafio e toda crítica que você receber em sala de aula de um professor em determinada disciplina, isso vai ser prejudicial ao seu cristianismo. Depende. Se você tem um cristianismo coerente, então você vai notar rapidamente que aquelas críticas não fazem sentido. Mas algumas dessas críticas vão te ajudar a ter um cristianismo muito mais sólido, muito mais maduro. É preciso ter humildade para receber críticas e nós repensarmos os nossos conceitos, as nossas ideias e percebermos onde estão os nossos pontos de fragilidade, o calcanhar de Aquiles do meu cristianismo. Não significa que o professor acabou com o cristianismo histórico, mas provavelmente aquela crítica dele está vindo em direção ao meu cristianismo, que é um cristianismo parcial, é um cristianismo muitas vezes fragmentado, cheio de ideias que eu saí recolhendo de mensagens na internet, de igrejas que eu passei, e eu fui montando uma colcha de retalhos e agora eu tenho um cristianismo. E aí, de fato, essas críticas podem fazer muito sentido para te amadurecer. Eu diria que pode ser providência de Deus na sua vida. Por último, cuidado com esse senso de querer vencer o desafio para mostrar para todos que de fato você tem a razão, para mostrar que de fato a igreja está certa. Essa não é uma boa motivação. Pode ser que você esteja insatisfeito com aquele professor, se sinta agredido, magoado, machucado, simplesmente porque ele te humilhou. E como ele te humilhou, o teu ego está inflamado, o teu ego está doente e agora você quer provar, você quer mostrar, você quer acabar com ele. A questão aqui é se você está lutando por conta da glória de Deus, se a tua preocupação é com o reino de Deus ou se a tua preocupação é com apenas a tua autoimagem. Então, nós precisamos ter cuidado, nós precisamos aqui ter muita sabedoria do alto, para não estar defendendo a nossa própria causa e ainda estar alegando que estamos defendendo a causa de Cristo. Que Deus possa nos ajudar, que essa segunda dica possa trazer a você maturidade para lidar com a fé e a universidade de maneira equilibrada, de maneira sólida. Até a próxima dica, Deus abençoe.